quer ir dormir. Olha só, se não obedecer, o Silvestre vai ter pegado. Silvestre. Vamos lá, tia. Vamos. Pessoas falam que enxergam, né, um ponchado que passa, né, pelo mato próximo. Um homem a cavalo, de poncho, chapéu preto, que aparecia na estrada. Quando ele montou no cavalo, eu enxerguei daqui, a lua era um dia. Enxerguei as 4 ferraduras do cavalo. Vai, conta a história, Silvestre. De novo, filho? Por favor. Tá bom, eu conto. Há muitos anos atrás, essa região aqui que a gente mora se chamava Passo da Estrada Real. Era o caminho que os soldados do rei faziam para chegar lá na capital. Nesta mesma época, vivia por aqui um estanceiro chamado Silvestre. Sim, um homem grande e forte. Isso, honrado, trabalhador. Vivia com a mulher e os filhos. Era um homem de bem. Estava sempre disposto a ajudar todo mundo e a socorrer os mais necessitados. O Silvestre teria residido aqui, teria nascido em torno de 1790. Ele foi um homem valente. Foi um homem que um fazendeiro muito grande. Os campos do Silvestre iam do arroio Ibirocai ao Rio Bicuí. E descobrimos que o Silvestre, na verdade, teria residido nessa localidade na primeira metade do século XIX, aproximadamente entre 1820 a 1840. Sim, essa parte eu sei, mas conta quando atacaram ele. Quando eles atacaram, bom, eles fizeram coisas muito ruins para a família de Silvestre. E o que aconteceu? Botaram fogo na casa dele, espalharam todos os cavalos, levaram os filhos para o pátio. Haveria chegado os republicanos até o Passo do Silvestre e eles já estariam com toda a cavalhada estrupiada e desejavam trocar a cavalhada. A estância foi queimada. Violentaram as mulheres. Na frente dele. Teve a família dizimada, né? E levaram o Silvestre, né, como refém. E ao mínimo descuido, o Silvestre saltou no cavalo e se mandou lacrear. Seguiram ele, mas não conseguiram pegar. Bom. Passado algum tempo, acabada a Revolução, voltava a paz, as casas, né? E aí começou a correr a voz de pago em pago, né? Que em determinado lugar teria morrido alguém. Matavam lá no Itapororó, uma suposição, e comentavam o pessoal, o Silvestre. Matavam lá na Santa Virgem. Silvestre. Não se tem dados exatos de quanto tempo ele levou fazendo a sua vingança. Foi se vingar, né? Por isso que ele começou a matar. Mas eu acredito que tenha acontecido num período tipo de 1, 2 anos no máximo. Ele ressurgia, uma figura que em princípio não se sabia que era ele. Então ele atravessava o rio Ibicuí, um cavalo preto, um poncho preto, chapéu preto e bota preta. Ele foi um homem até inteligente nessa parte de localizar as vítimas. Então os amigos cuidavam e avisavam ele. Até localizar aquela pessoa e ir certo. Atacava o cara, eles que puxavam o 44. Tinha mais um detalhe, que ele não matava a vítima sem primeiro se identificar. E dizia, eu sou o Silvestre e vou te matar por causa disso que tu fez. Que não dava tempo do outro nem sei ele. Dava um tiro
44, derrubava do cavalo e degolava. Conta que ele diz que todos que morreram, morreram sabendo que ele era o Silvestre Gomes, estava vingando a morte dos familiares. Né? E o comentário da vizinhança, quando ouvia no silêncio da noite na campanha, quando ouvia o barulho da arma dele, que diziam ser o berro do 44, é que aí está o Silvestre cobrando as contas. Esse homem, então, voltou para ver se colocava as coisas no lugar, fazia justiça à sua maneira. Matou todos aqueles que fizeram aquilo com a família dele. Mas certamente, ao iniciar essas vinganças, teria uma reação. Pelo algum que escapou dessas cruzadas que fazia. Se reuniu a vizinhança e fizeram uma emboscada. E o sinal entre eles para avisarem que o Silvestre estava passando no mato eram fósforos. Que as pessoas acendiam fósforos e alguém via aquele clarão e já sabia e ia anunciando a chegada do Silvestre. Foi morto, foi morto. A balas durante essa travessia e o corpo nunca mais teria sido encontrado. E eu, pra mim, quem aparece aí é o Silvestre. Ele tá velhinho agora, pai? Não, filho. Ele tá com a mesma idade. É que nem um fantasma, uma assombração que fica aí vagando pelo mato, cuidando para que ninguém faça nenhuma injustiça. Todas as histórias que conto que o pai contava, vinha dos meus avôs, bisavôs. Os tropeiros, que na época tocavam gado e acampavam nas estradas, pousavam nos corredores. Então, viam o Silvestre depois dele morrer. Chegou-se à conclusão que o cavaleiro misterioso era esse senhor do Pasto Silvestre. Diz que enxergavam ele vagando pelas estradas, no cavalo preto, com o poncho preto. Então ficou o Pasto Silvestre. Ele cruzava muito, ele, tanto para lá, atravessava, quando ele voltava, não? O chapéu tem uma fivela desse tamanho que aparece. Aparece uma fivela de prata e ouro no chapéu, assim. Aparece aí, mas olha, nitidamente. De noite a gente vê brilhando aquilo com a lua. De longe, às vezes vinham, largavam um serviço, iam para lenhar nos matos de madrugada, estava ele, de poncho, chapéu, cavalo, tordilha. Quando se aproximavam, desaparecia. Então dizia o Silvestre Gomes. E este cavaleiro aí do Pasto Silvestre foi uma espécie de um justiceiro. Né? A gente nota que as pessoas, conforme o que eles trazem de conhecimento, eles na verdade vão adaptando, porque cada um tenta alimentar a história à sua maneira também. Porque a gente já foi criado aqui no Silvestre mesmo, né? Porque naquela época ele andava, que existia, eu não era nascido, mas os meus pais, meus avós, tudo contava a história dele. Né? As pessoas falam muito que veem, que sentem coisas, e eu acho que isso realmente é possível de acontecer. Minha mulher, quando nós morávamos na cidade, ela via também dentro de casa. Né? E pessoas da família, eu tenho uma filha e tenho um filho, também acostumado a ver. Ela cansou de ver esse barulho, de acontecer isso. Para mim, ela dizia que a Silvestre... Tem umas histórias que contam, não? Que onde há tesouro, né? Aí enterra dinheiro, você chama, que sempre há uma visão que passa por ali. Uma certa hora da noite, 10, 11 horas da noite, assim, eu via um fogo sair, assim. Vinha diretamente a pé da figueira. Eu acho que era tesouro, ouro, não? Do Silvestre, eu acho. Quando virei assim para chamar o Nereu, que disse, olha o clarão, coisa mais linda debaixo da figueira. Desapareceu aquele clarão, ficou a noite escura. Deve ter deixado algum tesouro. Tá com sono, filho? Mas o Silvestre não tinha um montão de ouro escondido, pai. Um tesouro. Só mais essa parte, depois eu durmo. Se tinha, isso ninguém pode dizer. Então é bem possível que ele tenha guardado algum tesouro. Porque naquela época, que o dinheiro era só ouro, e ele era um homem que tinha bastante gado e boi, esses troços assim, não tinha banco, e tudo o que passou naquela revolução, ele deve ter colocado, em algum lugar deve ter deixado. Aí eu sonhei que o dinheiro estava debaixo daquela pedra aonde a gente lavava roupa. Eu acho que é uma forma do povo colocar para fora essa sua vida interior, os seus sonhos, suas frustrações e os seus desejos, né? Principalmente seus sonhos, né? Tinha, tal de a carreta tinha, né? Também, diz que tinha carreta.
foi mandado enterrar aqui nessa região a tal carreta de ouro. Também uns comentam que seria o dono da carreta de ouro, o Silvestre. As pessoas contam que ocasionalmente acabam encontrando moedas de ouro perdidas. Isso aí, eu era gurizinho de 5, 6 anos e meu pai comentava com as outras pessoas antigas também. Que existe, assombração existe. As pessoas falam muito que veem, que sentem coisas. Mas para mim a presença parecia que era dele que vinha, né? Que vinha no galpão, fazia tudo aquilo. Altas madrugadas, alguém chama e puxa as cobertas. Encontrar o calor, assim, o fumaça, não? No mato, e a gente ia ver. É o Silvestre que anda por aí. Eu acho que isso realmente é possível de acontecer. E tu já viu o Silvestre? Já, várias vezes. Ainda hoje à noitinha, quando um certo guri não queria dormir, eu tenho certeza que eu olhei na janela e vi lá no meio do mato a sombra do Silvestre. A visão do Silvestre não é de uma assombração do mal. Eu comparo a heróis como o General Neto, como o Bento Gonçalves. Não mete medo em ninguém. Ele é um herói para nós. O termo certo foi justiceiro, né? Acho que ele queria fazer o bem, eu acho. A gente nunca criou essa concepção de Silvestre mal. Tanto que as pessoas que dizem que vê, elas não sentem medo. E essa oralidade que o povo dessa região toda aqui da fronteira, do gaúcho de uma forma geral, preserva, né? Passou adiante de pai para filho essa história. Então todos ouvimos no colo a história do Silvestre. A história do Silvestre, na verdade, ela fazia parte do nosso cotidiano. Nós temos aqui histórias que se preservam com o tempo, como lobisomem, boitatá. A importância que tem das pessoas de acreditarem nas suas histórias locais. Com tudo que eu tenho visto por aí, eu acredito que seja ele. Até pela história do meu tataravô, se aparecesse, hoje em dia eu ia ver de perto para constar se era aquele herói. Essas histórias onde aparece, de fato, a justiça sobrevivendo, a justiça se sobrepondo. De anos e anos, para geração para geração, hoje... Não, até nessa, por exemplo, eu também não... Considera um índio gaúcho como ele foi. Eu acho importante esse resgate porque as histórias vão se perdendo no tempo. Nós, sem sabermos as nossas raízes, né, não chegaremos a lugar nenhum, né? E nós jamais tememos a assombração do Silvestre. Ao contrário, se víssemos, chamaríamos vovô, vamos tomar um mate, vamos conversar, vamos contar a causa. São a nossa própria história, né? As nossas coisas. Eu acredito que essa noite é possível me entregar alguma coisa. Eu espero, porque foi relembrado hoje. E o Silvestre ficou por aqui, cuidando de todos que moram na região e fazendo justiça cada vez que alguém faz alguma coisa errada. O que será que espera por lá? Entre esses braços com nome de rios, e nesse abraço sussurrar segredos e medos que descobriu. O que será que espera por lá? Essas coxilhas e cantos, nesses matos sombrios, e no pátio canto histórias antigas de quem partiu, lendas silvestres.